Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Então, gente, essa semana estamos falando sobre inteligência emocional. Segunda-feira eu falei sobre mapear os gatilhos, né? Ter clareza. Ontem eu falei sobre colocar um ponto de interrogação, sair do automático. Nós temos um modo automático, né? Enquanto não se coloca um ponto de interrogação, não se abre a possibilidade de tratamento, tá? Então, claro que na segunda-feira já houve um ponto de interrogação, né? Quais são os gatilhos? O que de fato faz com que eu me desequilibre, né? Em quais momentos do dia essa afetação exacerbada aparece, né? Falta de inteligência emocional, né? Quais são as ocasiões onde eu não tenho efetivamente, né, a capacidade de digerir as minhas emoções de forma saudável. E aí, né, acabo agindo sem inteligência emocional, de forma afetada. Né? Ontem a gente falou sobre sair do automático. A gente precisa, né, entender se a gente, né, faz o que faz, então por que faz? Esse é o ponto, isso é só uma abertura psicológica, né? Fique se perguntando, mas por quê? Aí vai achar algumas explicações, né? Geralmente vai aparecer, como eu falei ontem, né? Porque minha mãe, porque meu pai, porque na minha infância, né? Porque eu aprendi assim, porque eu realmente não tenho um outro recurso senão esse. Eu só aprendi a gritar, eu só aprendi a bater, né? Eu só aprendi desta maneira, não tem um outro recurso. Então tá, mas assim, bota esse ponto de interrogação, né? Deixa ele aí. Hoje eu vou falar sobre o limbo da afetação, gente, né? Como sofrer menos, esse é o ponto. Existe técnica, né? Lá no início da semana eu falei que eu ia tentar dar umas ferramentas para vocês, né? Hoje eu vou dar algumas ferramentas, né, para diminuir o limbo, o sofrimento, né, que acontece quando a gente cai no limbo da afetação. A gente fica afetado. Durante um tempo a gente tem que conseguir sair da afetação. Esse é um ponto, né? Tá bom, eu descobri o que me gera a afetação. Eu coloquei um ponto de interrogação, tipo, por que eu tô agindo dessa maneira? E agora eu tenho que conseguir sair desse lugar, né? Efetivamente. Então, eu vou dar algumas ferramentas hoje para isso. Mas antes, vamos respirar juntos? Puxa aí o ar bem forte pelo nariz. Abre este peito, né? Se possível, já essas duas coisas ao mesmo tempo fisicamente, né? Vocês percebem quando eu respiro profundamente? A minha tendência é abrir o peito. Quando a gente enche o pulmão, né? Abre o peito. Você sabe que a gente usa muito celular, telas, etc e tal. A tendência é que todo mundo fique meio corcundinho, sem postura. Isso é uma tragédia. É uma tragédia, né? Para o nosso corpo. Então, quando a gente respira profundamente, também tenta, né? Dar uma... fazer essa abertura aqui, né? De ombro. E depois que tu tiver aí mais focadinho, né? Mais centrado, seta teu coração para o alto, coloca uma boa intenção diante de Deus e vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, né, muitas pessoas me perguntam, Tati, como sair desta neurose? Como sair desta obsessão? Como sair desta afetação, desse sofrimento? Então, hoje nós vamos falar de um determinado limbo emocional em que a gente fica, digamos que assim, preso em determinados pensamentos, alimentando ali algumas neuroses, né, ou alguma obsessão e se afundando na própria dor, no sofrimento, tá? Então, o foco é aprender a usar a presença, que eu falei dessas ferramentas, né? Usar a presença e o movimento. Duas ferramentas, gente. Isso aqui é como se fosse, olha, tu quer pregar um prego no martelo, eu tô te oferecendo, né, um prego na parede, eu tô te oferecendo um martelo e sei lá, um alicate, entendeu? Então, assim, nós temos aqui duas ferramentas para lidar com a nossa afetação, tá? Uma delas é presença e outra é movimento, certo? Então, guarde esses nomes aí. Guarde, anote em algum canto. Essas são ferramentas que reduzem o sofrimento ao invés de aumentar, tá? Então, enquanto, né, a neurose, a obsessão, elas vão intensificar a dor e o sofrimento, a presença e o movimento vão reduzir esta dor, tá? Então, vamos supor assim, né? Como é que acontece na vida real? Vamos lá. Alguma coisa nos fere.
Aí, ao invés de sentir essa dor, esse sofrimento, essa frustração e seguir a vida, a tendência é que a pessoa comece a construir um castelo interior de suposições. Então, a neurose, ela começa a aparecer aí. O que é a neurose, gente? É uma mentira que a gente cria, né? A gente inventa e a gente acredita, tá? Então, são fantasias. Aí a pessoa ela começa a criar suposições imaginárias. Então, vem o primeiro andar de neurose, né? Olha, meu parceiro, minha parceira não falou comigo. Aí vem o segundo andar. Não falou comigo porque não gosta mais de mim. Aí vem o terceiro andar. Olha, na verdade, acho que nunca gostou de mim, de verdade. Então, em pouco tempo, a pessoa vai se afundando no sofrimento de algo que que pode estar completamente desconectado da realidade. Mas que na cabeça dela faz todo sentido e agora já é uma verdade. Pronto. Então, a gente tem que perceber quando que a gente entra no limbo da afetação. Porque ele é muito sedutor, gente. A neurose é muito sedutora. Vem, pensa mais vai mais um degrauzinho, sobe aí. E aí daqui a pouco tu tá com 10 andares de neurose na tua cabeça. Porque é sedutora. Ela vai te seduzindo. Pensa nessa possibilidade. E nessa aqui também. Então, esse limbo da afetação, ele é extremamente enganoso. Se tu não perceber que tu está ali, enquanto tu não perceber, tu vai te afundando cada vez mais nessas mentiras, nessas fantasias, tá? Então, a impressão que dá é que se a gente pensar o suficiente na situação, vê se não é assim, a gente vai encontrar uma saída, mas na prática, a gente só aumenta a intensidade do sofrimento. Quando acontece a afetação, seja o que for, a tendência é, vou racionalizar isso. Isso não é inteligência emocional, gente. Sinto muito dizer, tá? Por quê? Porque tu tá pautado numa neurose e não na realidade. Uma coisa é, vou examinar atos e fatos. Olha só, vou examinar atos e fatos. Isso é inteligência emocional. Neurose é, vou criar suposições fantasiosas da minha cabeça. Então, dá a impressão de que, se eu pensar nisso daqui, eu vou encontrar uma saída. Só que na prática aquilo vai te afundando, te afundando, te afundando. E o tempo que a gente permanece ali remoendo e criando essas neuroses e alimentando essa obsessão é diretamente proporcional à dor que a gente vai sentir. Então, se tu ficar, sei lá, 3 minutos, né, pensando numa ofensa, isso vai te doer um X. Se tu ficar 30 minutos pensando naquela ofensa, pode ter certeza que tu tá enroscado numa obsessão, numa neurose, tá? Porque tu não vai conseguir ficar 30 minutos examinando atos e fatos. De uma trivialidade, eu tô falando, né? Não de realmente alguma coisa importante que aconteceu na tua vida. Né? Às vezes precisa, né? De muito tempo examinando atos e fatos para conseguir, né? Botar pingos na terapia, por exemplo, né? Coisas relevantes. Mas trivialidade. Alguém me ofendeu, meu filho fez uma coisa, sei lá, meu parceiro, minha parceira ali não respondeu um WhatsApp, sei lá, essas coisas triviais, tá? As coisas que tu, no geral, mapeou gatilho, tá? Tu mapeou gatilho, né? Então tá, são essas coisas aí que a gente tá trabalhando. Se tu ficar mais do que 3, 5 minutos investigando isso daí, pode ter certeza que tu tá caindo num limbo de neurose e obsessão. A neurose são fantasias que tu cria, a obsessão é um recorte da realidade, né? Uma frase que tu fica te repetindo. Então tem toda uma realidade, tipo assim, a pessoa tá há 20 anos casada, sei lá. Aí pega uma frase, como se essa frase fosse representar a totalidade desses 20 anos de casado. Pô, pode ter sido uma frase completamente infeliz e desconectada da realidade, pô. Aí tem uma realidade inteira da pessoa te cuidando, a pessoa se abnegando, etc e tal. Mas aí numa infelicidade falou aquela frase, aí tu recorta aquilo ali e traz pro exame. Tá bom, isso é um recorte da realidade, é uma obsessão, né? Pode se tornar uma obsessão. Então, se a gente fica ali 5 minutos afetado, a gente vai sofrer um pouco. Se a gente fica 3 horas, a gente repetindo aquela mesma cena, aquele mesmo acontecimento, a gente vai sofrer mais, entende? Se a gente fica ali semanas, às vezes uma vida inteira, o corpo ele vai começar a adoecer, gente. É impossível não. Então, veja bem o que eu estou falando. A falta de inteligência emocional te adoece. Adoece em todos os sentidos, vai somatizar. Quem nunca ouviu falar de uma crise psicossomática?
Olha, tu não teve inteligência emocional para digerir determinado acontecimento, então tu vai somatizar isso no corpo. E é óbvio que vai aparecer sintoma. Então, os primeiros sintomas, né, quando a coisa é suave, vai aparecer no quê? Uma bagunça no sono, né? Vai aparecer o quê? Uma mudança no apetite, uma energia né, que vai sumindo, a esperança que vai desaparecendo. Esses são sintomas de uma pessoa que está ali enroscada na afetação, tá? Então, nós precisamos aprender a reconhecer o momento em que a gente entra nesse limbo. Porque vocês sabem, né? O limbo, ele não tem medida de tempo e espaço, né? Limbo é limbo, gente. Não tem medida, tá? O nosso mundo subjetivo, ele não tem noção de tempo e espaço, né? Não tem. Então, quando tu entra nesse limbo da afetação, normalmente o teu corpo, em algum momento, ele vai denunciar. Tá? Vamos supor que, Tati, eu não percebi, eu estava enroscada naquele pensamento há 3 horas, né? O teu corpo, ele vai denunciar, vai gerar um aperto no peito, vai, né? A lágrima vai aparecer, a respiração pode ficar um pouco mais curta, a raiva pode começar a aparecer, a tristeza, etc e tal. Então, assim, quando o corpo denunciar, para. Quando a lágrima escorrer, quando o aperto no peito aparecer, quando aquela frase ficar se repetindo, nesse momento, a pior coisa que tu pode fazer é ficar ali alimentando, tá? A cabeça com as mesmas imagens, as mesmas palavras, etc e tal. E é aí que entra a nossa inteligência, efetivamente, que é a nossa liberdade, que é onde está a nossa liberdade, tá? O que é liberdade, gente, né? A capacidade de escolher bem, é só isso. A liberdade é escolher bem. Então, quanto mais tu escolhe bem, maior a tua liberdade. Entende? Enquanto pior tu escolhe, menor a tua liberdade. E daqui a pouco tu nem percebeu que tu... Olha só, a tua liberdade ela é tão pequenininha ainda que tu nem percebeu que tu tem outra escolha. Então, eu tô botando um ponto de interrogação, tô fazendo esses exercícios, aí tu vai perceber, eu tenho uma escolha que é sair da afetação. Filho, quando tu escolher diferente, que, né? Por exemplo, tu alimenta neurose, obsessão, etc e tal. Aí tu vai lá e escolhe diferente. Aí pronto, a tua liberdade, ela se aumentou. Olha, não sou mais escrava da minha afetação, que maravilha. Não, porque a gente é refém dessas coisas, geralmente. Aí aparece, quando a gente escolhe diferente, quando a gente escolhe um pouquinho melhor, a nossa liberdade vai aumentando, aumentando, aumentando. Até esse ciclo tu faz ele tão rapidinho, que tu nem fica preso no limbo, entendeu? Eu ia entrar, mas aí já percebi antes, a minha consciência apareceu antes, a minha liberdade apareceu antes, eu já nem entrei nesse enrosco. A pessoa ofendeu, eu já botei no lixo o que ela falou e fui embora pra vida, entendeu? Segui, vida que segue. Tem aqueles exercícios em rapidinho, atos e fatos, né? O que é o exercício do atos e fatos? Olha, aconteceu alguma coisa. Tá bom, isso tem relação com a verdade ou não? Isso é mentira, então deixa pra lá. Isso é verdade, eu tenho que realmente pensar sobre isso. Então tá, o que eu posso fazer pra melhorar? Qual é a virtude que eu tenho que desenvolver? Essas coisas práticas, gente, objetivas, né? Que nos reposicionam na vida, né? No movimento adequado da vida. Então, quando a gente vai ganhando essa determinada liberdade, né? Quando a inteligência vai aparecendo, a gente vai ganhando liberdade, em vez de seguir naquele fluxo automático da emoção, da afetação, etc. Então, nós fazemos um corte consciente. Olha, pera, calma, respira, não vou ficar me enroscando nessa neurose, nessa obsessão, etc e tal. E aí, como é que a gente faz isso na prática? Usando os sentidos. Lembra que eu falei das 2 ferramentas lá no início do vídeo? Presença e movimento, né? Gente, a maneira mais fácil da gente ter presença é usando os nossos sentidos. Então, olha, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou sentindo, né? No meu paladar, né? O frio, o calor, o tato, né? Essas coisas. Boto o pé no chão, boto o pé na grama, né? Vamos lá. A gente tem que usar os nossos sentidos. Só faltou o olfato, ó. Isso resgata a nossa presença, tá? Então, usando os sentidos e entrando em movimento. Então, na prática, levantar da cama, caminhar, fazer uma atividade física, tomar um banho mais demorado, uma aguinha mais fria ou mais quente, entendeu? Cheirar o cafezinho, ouvir uma música, conversar com alguém. Isso vai, né, nos elevando, nos tirando desse limbo da afetação, tá? A gente pode ver algo simples, mas que seja levinho, que nos faça sorrir, né? Como eu digo, melhor ver vídeo de gatinho do que ficar chorando por uma obsessão, uma neurose. É bem melhor, gente. Bem melhor.
né? Como eu falei ontem, é melhor ser um bichinho adestrado do que um bichinho impulsivo, né? Bem melhor, bem melhor. Então, assim, a gente tem aqui o mal menor também, tá? É melhor tu conseguir te distrair do que tu ficar enroscado numa obsessão, numa neurose para sempre, no limbo da afetação. Então, olha, nós temos que usar os nossos sentidos. Isso parece bobagem, mas não é, tá? Quando a gente volta a perceber o mundo à nossa volta, a gente sai dessa bolha de obsessão e a gente vai se ancorando no momento presente. Então, o exercício prático, né? É assim, o que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? O que está acontecendo aqui ao meu redor? Saia de dentro de si. Presença cura, gente, porque devolve, né, a nossa capacidade de olhar para a realidade. Criatura, o limbo da afetação, tu não está olhando para a realidade. Ou tu está olhando para uma fantasia que tu criou, uma mentira que tu, né, inventou na tua cabeça, ou tu está olhando para um recortezinho muito pequeno da realidade. Porque deixa eu te falar, a realidade ela é maravilhosa, a realidade é uma graça. É uma graça. Se tu tá numa desgraça, é porque tu não tá olhando para a realidade. Ou tu tá olhando para um recortezinho da realidade, ou tu tá no mundo, num fantástico mundo de Bob, porra. Sai deste lugar. A realidade é uma graça. Ai, Tati, mas tu não sabe o que eu vivo. Quem conta? Quem conta que tu é uma pessoa extremamente ingrata, vitimista, imatura, autorreferente, egoísta, egocêntrica? Quem conta? Criatura, se tu não consegue encontrar graça na realidade, tu tá olhando só pro teu umbigo. É por isso. Paciência, né? Digira isso, vai digerindo isso também. Ah, agora eu entrei no limbo da afetação, Tati, porque tu falou que eu sou egoísta. Sai do limbo rapidinho. Lá, olha ao redor, tipo, o que eu tô vendo, o que eu tô ouvindo, quais são as pessoas que eu tenho aqui pra servir, qual é o trabalho que eu tenho pra fazer, entendeu? Então, assim, né? Quando a gente escolhe, de fato, usar a presença e o movimento, a gente vai buscar as coisas boas e as coisas concretas. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai arrumar a casa, a gente vai estudar, a gente vai caminhar, a gente vai treinar, a gente vai orar, a gente vai rezar, a gente vai cozinhar. E às vezes, na clínica, eu percebo o seguinte, tá? A pessoa, ela exclui tudo que é terapêutico da sua vida. Porque, no geral, as coisas terapêuticas, elas não dão muito dinheiro, tá? O que é a coisa terapêutica, né? É isso. Arrumar a casa, fazer comida, cuidar das plantas, ouvir uma música, tocar um instrumento, né? Isso não dá muito dinheiro, gente. Né? Aí, a pessoa que é materialista, ela vai excluindo isso tudo da vida dela. E ela vai focando só no ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. O que eu posso fazer? Vou usar meu tempo pra ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Filha, aí tu vai ter que fazer terapia. Porque tu excluiu tudo que é terapêutico da tua vida. Porque o teu foco é ganhar dinheiro. Então, tu vai ganhar dinheiro e algumas neuroses. Tá? Então, para sair desse limbo da afetação, a gente vai ter que usar essas coisas bem concretas do dia a dia. Porque essas coisas concretas do dia a dia, elas enfraquecem as neuroses, tá? A vida concreta é um tipo de remédio para a vida neurótica, a vida onírica desordenada, tá? Então, o mal vai se alimentando da nossa ociosidade interior e exterior. Então, se o dia tá vazio, provavelmente a cabeça vai estar cheia de fantasia ruim. Então, gente, isso não significa negar o que a gente sente, não significa deixar o sentimento, né, de lado, etc e tal, né? A gente pode se dizer, olha, eu tô mal, eu tô afetado, etc e tal, mas na minha frente tem um dever aqui que eu preciso fazer, tá? Então a gente não precisa, né,
necessariamente sair, né? Extinguir aquela emoção do peito para seguir fazendo as coisas. Não, filho. Dá. Ah, Tati, tô chorando porque tá, vai lavar a louça, vai varrer a casa, daqui a pouco tu vai ver um passarinho, entendeu? Aí tu vai, a vida, o movimento, lembra dessas duas ferramentas, a presença e o movimento, né? Eles te tiram, eles são capazes de te tirar deste limbo da afetação. Então, use essas duas ferramentas. E o exame de consciência que eu quero deixar hoje é o seguinte: quando tu percebe, porque demora pra perceber, tá? Às vezes a pessoa vai perceber só quando tem realmente o choro, o aperto no peito, né, ataque cardíaco, né, só quando o corpo tá pedindo socorro, né? Mas quando tu percebe que tu entrou no limbo da afetação, tu vai alimentando, cedendo aquela sedução da neurose, da obsessão, tu vai alimentando esses pensamentos, ou tu efetivamente faz alguma coisa concreta para voltar, né, para a vida real, para a realidade, né, com presença, através do movimento. Faça esse exame de consciência amanhã, eu te espero aqui para mais um centramento. Um beijo no teu coração.